ganhe, dê seus pulos, mas me traga a venda. Só que hoje em dia, isso não tem mais espaço. Hoje em dia, o vender bem é muito importante, porque a questão da reputação faz muita diferença. Então, quando a gente olha para as habilidades que são desejadas pelas organizações, a gente está vendo aqui uma série de soft skills, e é engraçado, porque duas delas, as duas primeiras, começam com pensamento. E, gente, eu me relaciono com muita gente da área comercial, com muito diretor comercial, com muito vice-presidente comercial. E todas as vezes que eu vou conversar com a liderança comercial, a queixa principal é: Carol, meu time não pensa. Eu falo, como assim não pensa? O pessoal sai fazendo. Pois é, a pergunta é: a gente dá espaço para pensar? A gente dá autonomia para pensar? Então eu acho que a gente está passando por uma grande revisão deste processo. E aí a gente viu na palestra no primeiro dia esse dado que reforça um pouco disso. 70% dos executivos americanos afirmam que soft skills são mais importantes do que AI skills, né, atualmente. Então a gente também está querendo sair de um lugar de eu fui forjado a fazer, eu fui forjado a executar, eu fui forjado a oferecer, para agora eu uso o ChatGPT e resolvo tudo. Mas pasmem, eu acho que nas últimas 3 semanas eu devo ter circulado entre mais de 10 mil vendedores, e eu sempre fazia a pergunta: quem aqui baixou o ChatGPT? Quantos por cento das pessoas vocês acham que levantavam a mão? Quem acha que mais de 50%? Quem acha que menos de 20%? É sobre isso. E aí a gente está falando de uma coisa básica. E aí vamos lá, né? Vamos lá, porque agora o CRM, ele está sendo atualizado, e agora o CRM tem inteligência artificial. Tá bom, mas utilizando que tipo de dados? Então a minha proposta aqui, gente, é a gente refletir sobre que papel é esse que a gente precisa ocupar como um profissional da área comercial, diante de um mundo com demandas cada vez mais pujantes, de um cliente cada vez mais exigente, mais informado, mais impaciente. Por quê? Porque meta sobe, exigência de cliente sobe, competição sobe, pressão da empresa sobe. E se a gente permanece, essa corda fica esticada demais. Então o desafio é a gente conseguir evoluir. E pode parecer clichê, pode parecer básico, mas não é. Muitas vendas ainda são realizadas com base na sorte e na tiração de pedido. E a gente precisa ter essa consciência de que, sem dúvida, a máquina vai substituir o ser humano? Não, mas o ser humano que se comporta como máquina, né, vai ser substituído por uma máquina. Então o desafio é como que a gente conecta essa inteligência artificial com a nossa inteligência, com a inteligência coletiva que não está embutida de alguma forma em todos esses softwares, para que a gente possa ter uma tal de inteligência ampliada. Porque não é a vida que fica mais fácil, vai ser sempre a gente que vai ter que ficar mais forte. Então o desafio é: se eu tenho um cliente com uma perspectiva cada vez mais estratégica, eu preciso fazer uma venda cada vez mais empreendedora. E vocês sabem disso mais do que eu, né? Todo mundo fala de venda consultiva, não é isso? Porque tem que ser consultivo, o vendedor tem que ser vendedor consultivo. Eu falo: parem de idolatrar a venda consultiva, porque tudo que for transacional vai migrar para o digital. Ser consultivo é o mínimo que um profissional da área comercial precisa ser para existir. Então não é um diferencial ser consultivo, é uma questão de sobrevivência. Porque se for para você ser o entrave entre a pessoa e o produto, o tirador de pedido para sair da sua casa, para atravessar a cidade, para poder entregar algo que o cliente já sabia que queria, isso não faz mais sentido. Então a perspectiva cada vez mais precisa ser: precisamos de vendedores e empreendedores. E considerando essa questão, eu preciso, cadê o microfone extra, que eu não sei onde está? Eu preciso chamar aqui 2 especialistas em vendas que querem trazer para vocês quais são os conceitos que eles consideram sobre vendas. Então, Léo e Úrsula, vem aqui no palco, por favor. Uma salva de palmas para esses palestrantes, meninos. Dá pro Léo, vem cá, Léo, sobe. Ela queria vir junto de todo jeito. Eu falei: você é pequena. Ela disse: não, eu sou média. Vem cá. Tudo bem? Prazer. Sim. Quem é você? Leonardo Manciol, filho de Carol Manciol. E você, quem é? Úrsula Manciol Overfaz, de Carol Manciol. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá?
Porque esses dois aqui são negociadores natos, gente, nasceram com chip, né? E aí eu tava, levo ou não levo, levo ou não levo, esse aqui tava louco pra ir, a outra queria ir também. Eu falei, tá bom, mas vocês sabem o que é vender? E aí eu perguntei pra eles, Léo, eu vou começar pela Úrsula, que é menor, pode ser? Úrsula, vem aqui. Úrsula, o que é vender? É dar o que você tem de melhor para os outros ficarem melhor. Uma salva de palmas para Úrsula. Dá um beijo. Maravilhosa. Agora vem aqui, Leonardo. Leonardo, o que é vender? É você dar o que tem de melhor para deixar a pessoa melhor. Você tem algum exemplo disso? Tipo, você vende massagem, aí a pessoa tá cansada. Então o máximo que você tem, massagem, a pessoa não ficar mais cansada. Excelente. Salva de palmas para o Leonardo. Muito obrigada, meus filhos. Podem voltar lá para os seus lugares e continuarem se comportando. Tá lindo, depois eu dou doce para todo mundo. Né? Negociação, gente. O negócio aqui é complicado. Mas chega a ser infantil, né? Mas é sobre isso. Vender é você oferecer o que você tem de melhor para poder tornar a vida ou o negócio de alguém melhor. Só que a questão é como que eu olho para isso, como que eu considero isso. E aí a gente gosta, né, de trazer dicas, etc e tal. Outro dia eu cheguei para minha terapeuta, vou mudar de palco para privilegiar a galera que está do lado de lá, tá? Eu cheguei para minha terapeuta outro dia e falei assim, ô Thaís, esse negócio de ficar pensando sobre a vida, refletindo sobre tudo que eu já fiz ao longo da minha história é muito complicado. Você não pode me dar 7 passos aí para eu resolver tudo? Porque ela disse que 7 passos não existem. Mas eu falei, bem, como eu vou estar lá no RD Summit falando para uma galera importante, eu acho que vai ser legal se eu conseguir entregar 7 passos para eles, tá? Então eu trouxe aqui 7 passos que são, na minha perspectiva, fundamentais para que os times de vendas consigam crescer sem investir mais em marketing, ok? Então, vamos começar do começo. Migões, tu tem que coletar os seus próprios dados. Então não dá para ficar só esperando a galera de BI. Ai, porque eu não tenho isso no dashboard. Ai, porque eu pedi para o pessoal da inteligência. É um negócio louco, né? Pede dado, pede dado, pede dado, pede dado. Primeiro, e os seus dados? Então quando a gente olha, eu trouxe alguns dados aqui da própria pesquisa da RD Station no Panorama de Vendas, a gente tem, né, 51% das empresas, gente, ainda não utilizam ferramenta de CRM. 28% ainda fazem gestão em planilha. E quando a gente fala em CRM, parece até um bicho de 7 cabeças, né? Porque simplesmente, qual que é a desculpa para não usar o CRM? Dá muito trabalho, é burocracia, eu não tenho tempo para fazer venda. Eu entendo. Mas em algum lugar você vai ter que gerenciar os seus dados. Em algum lugar você vai ter que saber qual é o histórico de relacionamento que você tem com os clientes. Em algum lugar você vai ter que conseguir ter uma noção do que você tem em cada lugar do funil, para que você possa elaborar a sua estratégia. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão da coleta de dados, eu sempre gosto de trazer essa perspectiva. A gente tem que olhar para o tal do Big Data, que são as informações que estão disponíveis para todo mundo, mas a gente não pode perder a perspectiva do Small Data. E Small Data é algo que só o vendedor tem. Não dá para colocar absolutamente tudo no CRM, não dá para fazer pesquisa considerando absolutamente tudo. Então, que informações são essas preciosas que você captura e como que você gerencia isso para poder elaborar uma estratégia mais consistente dentro daquele que deveria ser o seu plano? Então, nos dias de hoje, quando a gente fala de conhecimento, conhecimento não é simplesmente poder. É poder sim, porque quem tem mais conhecimento tem poder. Mas conhecimento é também uma questão de querer. O quanto você está forçando, né? A gente ainda vê, vou fazer uma venda. Cara, entrou no LinkedIn da pessoa com quem você vai se relacionar. Dê uma fuçada até no Instagram, porque às vezes você coleta alguma informação mais pessoal, né? Dê um Google para poder ver as últimas notícias daquela empresa, porque não tem nada pior do que você começar uma reunião fazendo pergunta básica de coisa que você não deveria saber. Então é muito importante que os vendedores utilizem, claro, os dados que estão disponíveis para ele, mas que seja capaz também de coletar os seus próprios dados. A outra coisa importante, o segundo passo aqui, né, é conheça os seus clientes. Então, eu não posso ficar refém da parametrização feita pelo marketing, simplesmente, que segmentou o cliente em quadrante e disse, esse aqui você tem que visitar 4 vezes no mês, esse aqui você tem que visitar 2 vezes no mês. Conhecer cliente é muito mais do que isso.
Conhecer cliente é entender quais são as suas ambições, quais são os seus medos, do que ele tem pavor, o que ele valoriza. E principalmente, nos dias de hoje, caprichar bastante na questão da hiperpersonalização. Porque não é só chamar pelo nome, não é só saber para que time torce. É qual é o nível de hiperpersonalização que você consegue entregar para o seu cliente, sabendo coisas sobre ele. Então, às vezes, eu pergunto para o time de vendas: quanto que você faturou no cliente tal? Todo mundo sabe. Aí eu falei: e quanto esse cliente faturou esse ano? Não sei. Quantos por cento daquilo que você vende para ele é responsável pelo resultado que ele tem no final do mês? Não sei. É uma empresa que está crescendo ou que está com a perspectiva ruim para 2023? Não sei. Então, quando a gente fala de hiperpersonalização, a gente precisa conhecer com mais profundidade. E para isso, é claro, fazer perguntas. Que não são aquelas perguntas que a gente faz simplesmente para poder entender que tipo de produto que eu vou oferecer para o meu cliente. Mas são aquelas perguntas que fazem o cliente refletir, que fazem o cliente entender: cara, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa me tirou do lugar comum, essa pessoa me fez uma provocação. Porque a gente tem que se lembrar disso, gente. Tudo é uma promessa, mas o marketing, ele vai fazer uma promessa para um nicho de pessoas, para pessoas como aquelas, para pessoas como eu. Mas o profissional de vendas, ele tem que ser capaz de fazer promessas para mim. Então, mesmo quando eu não tenho a capacidade ou a possibilidade de mexer no meu produto, quando eu vendo uma coisa fechada, eu tenho que ser capaz de entender o seguinte: quais são os argumentos que se conectam com os desafios daquela empresa naquele momento. Sabe aquela história de perfil de cliente? O cliente amarelo, o cliente verde, o cliente roxo, o cliente D, I, S, C, o cliente com MBTI, não sei das quantas? Cara, não é mais sobre perfil de cliente, é sobre momento de compra. Então, eu preciso considerar não só o meu ciclo de vendas, mas eu preciso considerar o ciclo de compras. Eu preciso ser capaz de transformar a minha abordagem em algo que se conecte aos desafios daquele cliente, porque isso me diferencia. E é claro que se eu utilizo os recursos do marketing, eu me preparo para ir até aqui. Mas se sou eu que estou ali no tete-a-tete, eu preciso ir mais longe. E beleza, eu preciso ser capaz também de criar a minha estratégia. Porque um dos desafios do mundo complexo é esse: a gente dá para as pessoas cada vez mais autonomia. Só que o que é que você faz? Mas sabe aquela musiquinha? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão, penso... Gostaram dessa? Quem será que vai tocar hoje de noite, hein? Estão rolando apostas aí? E é um pouco disso, né? Você tem a sua autonomia, a carteira de clientes é sua. Você vai receber uma meta, mas você precisa criar uma estratégia para fazer um desdobramento de metas, né? Eu gosto muito de utilizar essa ferramenta, que aqui é só um exemplo, tá, gente? Chamada de árvore da produtividade. Você coloca lá a sua meta principal, se é uma meta de faturamento, se é uma meta de volume, se é uma meta de clientes, enfim. Né? E você vai desdobrando como que você vai bater essa meta. Então eu vou bater essa meta com que ticket médio? Eu posso fazer 1 milhão com 10 vendas de 100 mil, com 2 vendas de 500 mil, com 100 vendas de 10 mil. Então eu tenho que saber que ticket médio é esse que eu vou buscar. Eu preciso saber o número de pedidos que eu vou conseguir gerar, considerando a conversão de clientes que ou estão na minha carteira ou que eu faço prospecção, que eu vou ser capaz de trazer. Então, quando a gente fala e dá autonomia para o profissional da área de vendas, a gente está falando isso: seja capaz de desdobrar você a sua meta, principalmente quando a gente fala no mercado B2B, quando a gente fala de uma carteira de clientes fechada. Eu descobri outro dia que nem todo mundo sabe o que é forecast. Estava com o Thiago Muniz da Receita Previsível ontem, né? Eu estava falando assim: previsibilidade em vendas, o que é? Do que se alimenta, né? Porque esse é um desafio. Você descobre o quanto que você vai vender faltando 2 dias por mês, porque no final das contas você já vendeu tudo e são os 2 dias que você tira para poder subir tudo no CRM. Então essa previsibilidade, ela precisa acontecer de acordo com a sua estratégia. Então é preciso que nós tenhamos essa capacidade de desdobrar a nossa estratégia e que a gente também seja capaz de criar a nossa segmentação, de definir qual é a nossa estratégia de abordagem. Então pega lá a sua carteira de clientes, quem são os clientes com potencial, quem são os clientes em relação ao resultado, como que você segmenta os clientes dentro da sua carteira, independentemente da segmentação, porque tem empresa que vai segmentar por indústria, tem empresa que vai segmentar por território, tem empresa que vai segmentar por porte. Você segmenta como? E qual que é a estratégia que você utiliza para cada um dos segmentos? Como que você avalia a sua escala de adoção? Como que você avalia o nível de acesso que você tem com o cliente, o nível de intimidade? Então, tudo isso faz parte da criação da estratégia, porque no final das contas, o desafio é esse.
a gente não tem que revisitar a meta, a gente tem que mudar o plano. E aí, o próximo passo, vou mudar de palco, porque disseram que o pessoal gostava quando fazia isso, tá? O próximo passo, sem dúvida, é a gente revisitar o nosso processo. E quando a gente fala em processo, aí vem os 7 passos de verdade, né? Todo palestrante de vendas gosta de falar dos 7 passos. Eu tenho a minha crença sobre essa questão. E quando eu falo em 7 passos, eu acho que é muito menos sobre a atividade do vendedor, porque isso é muito específico de cada segmento, mas é muito sobre qual que é o objetivo de você estar preparado e qual que é o fator crítico de sucesso da preparação. Então é muito importante que você tem hoje as áreas de Sales Enablement dentro da empresa que estão cruzando as informações, como que está a performance daquele vendedor versus o que ele precisa em termos de treinamento. Mas eu também tenho que ter capaz, poxa, se eu olho lá para o meu funil e eu vejo que eu estou travado o tempo inteiro em desenvolvimento de proposta, eu preciso aprender mais sobre o produto. Se eu estou com dificuldade de me conectar aos clientes, eu preciso entender mais sobre a abordagem. Se eu estou travado na negociação, eu preciso entender mais de negociação. Então o grande lance do processo não é seguir um passo a passo como se a venda fosse uma linha reta, não. É ser capaz de fazer um diagnóstico de o que eu, como profissional da área comercial, preciso fazer de diferente. Quem aqui tem CRM na empresa? Levanta a mão. Maravilha. Quais são os motivos de perda comum do CRM, né? Tá animado lá fora. Alguém ganhou algum iPad. Motivos de perda comum: preço, perdeu para a concorrência, cliente sumiu. Tem no de vocês esse? Cliente desapareceu. Tem um monte de coisas, mas eu nunca vi em CRM nenhum um item de motivo de perda. Não fiz o meu melhor. Porque se não tem esse motivo de perda, significa que nunca é responsabilidade nossa a gente não ter fechado o negócio. E eu acho que essa é uma reflexão, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece como sendo responsabilidade nossa. É claro que o mercado influencia, é claro que a concorrência pode ser melhor, é claro que o nosso preço não pode ser o mais ajustado, é claro que o nosso produto pode ter problema, é claro que o nosso processo da empresa, logística, enfim, né? Tudo dá ruim em algum momento. Né? A questão se está tudo fora de mim, não tem mais nada que eu possa fazer. E a outra questão é, se fosse fácil, não estavam pagando a gente para fazer. Se o produto fosse perfeito, se o preço fosse melhor, eu não precisava de um profissional da área comercial. Então, quando a gente fala de ajustar o processo, é ter consciência de quais são as etapas de um processo que eu preciso revisitar, que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender mais. Porque é arrogância demais em algum momento a gente achar que o mundo inteiro mudou, que o marketing está aí toda hora buscando uma ferramenta nova e a área de vendas vai resolver tudo somente com base no relacionamento. Eu, inclusive, tenho uma crença, tá? De que relacionamento é uma ferramenta muito melhor utilizada pelo cliente. O cliente, ele quer desenvolver relacionamento com o vendedor, né? Porque aí o vendedor consegue dar aquele desconto maior, aí o vendedor consegue acelerar no prazo de entrega, né? Então, o cliente sabe muito bem usar essa perspectiva de relacionamento. Mas muitas vezes o profissional da área comercial não consegue transformar relacionamento porque não tem relevância. Então, quando a gente fala em ajustar o processo, é importante que a gente tenha essa consciência de o que a gente faz, qualquer um pode fazer. Mas como a gente faz, só a gente pode fazer. Então ainda não colocaram, tá? Se você trabalha com Inside Sales, com SDR, você sabe que tem várias ferramentas hoje que conseguem mensurar todas as discussões que você tem com o cliente, que conseguem ouvir a sua ligação, etc e tal. Mas o grande desafio é, né? Como é que eu vou me comportar quando não tem ninguém me olhando? Como é que eu vou dar o melhor de mim quando não tem ninguém me olhando? Outro ponto importante é a tal da execução. E executar com precisão é um desafio. Claro, e aí eu me coloco nesse bolo, tá? Eu detesto fazer follow-up. Quem aqui curte fazer follow-up? Adoro fazer follow-up, né? Eu costumo dizer que os dias 30 e 31 do mês são os dias mundial do e aí. Que é aquele dia que você pega o telefone e fala, e aí? Né? Pra poder ver se consegue fechar alguma coisa. Mas o grande lance da execução, principalmente porque eu gosto sempre de trazer esse recorte, tá, gente? A bagagem do profissional de vendas não é leve. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Tem muito desafio. Mas a gente tem que começar a aprender a gerenciar melhor o nosso tempo. Então não é simplesmente se é mais fácil ou mais difícil aquela atividade, se eu gosto ou não gosto, se é uma coisa que eu faço sozinho porque é mais rápido, ou se eu faço junto depende de alguém, se é uma coisa se é urgente ou se é importante. Eu gosto muito de utilizar como técnica de priorização a matriz GUT. Já ouviram falar? Gravidade, urgência e tendência.
E na matriz GUT, né, a gente pode fazer uma lista das nossas atividades e fazer uma classificação considerando essas 3 questões: o quão grave aquilo é, o quão urgente aquilo é e qual que é a tendência daquilo caso nada seja feito. Você multiplica as notinhas que você deu e você vai entender que, puxa, aqui é onde eu deveria colocar o meu foco. Então a gente precisa se apropriar cada vez mais de métodos, metodologias, tecnologias que nos permitam, inclusive, definir melhor aonde a gente vai colocar a nossa energia. Porque não é mais sobre sola de sapato, é cada vez mais sobre a nossa capacidade de pensar e de fazer diferente. E quando a gente fala sobre executar com precisão, eu queria dizer para vocês, profissionais da área comercial, usem e abusem da área de marketing, sabe? O marketing não é seu inimigo, o marketing não está ali para te dar mais trabalho. Então você precisa conhecer o que o marketing está fazendo, você precisa entender quais são os motivos, qual que é o desdobramento da estratégia do time de marketing e por que aquilo está sendo feito. Você precisa utilizar aquilo que o marketing disponibiliza. Porque às vezes eu vejo o pessoal da área comercial, poxa, mas eu não sei o que publicar no meu LinkedIn. Eu falei, caramba, essa galera faz tanto e-book, o blog está cheio de informação, né? Não é possível que você não consiga pegar um post da empresa e replicar no seu LinkedIn para poder aumentar o seu nível de relevância. Você pode, eventos, né? O marketing vai lá, faz aquele evento. E a dificuldade de convidar as pessoas que a gente gostaria que estivessem no evento. É muito louco a gente pensar sobre isso, sobre a quantidade de recursos que são disponibilizados e que muitas vezes não são utilizados estrategicamente. E esse processo, ele exige retroalimentação. O que funciona, o que não funciona. É aquela apresentação institucional que não ficou tão legal, que vocês mandaram pra gente também em PDF, porque vocês adoram fazer isso, né? Aí a gente manda em PDF porque a gente não quer que o profissional de vendas mexa. Pô, mas cada um tem sua narrativa, né? Vocês querem que a gente, né, tenha autonomia ou não? Então a gente tem que retroalimentar e a gente tem que reconhecer, né? Atuando cada vez mais conjuntamente. Eu costumo dizer o seguinte: a disposição, ela come a preparação do almoço. Então não adianta estar ultra mega preparado se você não estiver disposto. Por quê? Porque a preparação que você fez para o problema que você vai enfrentar talvez já não seja mais suficiente pela velocidade de mudanças. E o seu nível de disposição para aprender, para se conectar e para utilizar, isso tem que estar sempre na mesa. Né? Já chegando no final, então mensure o seu impacto. E eu acho que é muito importante para o profissional de vendas olhar para uma perspectiva que considere não somente o tal do share of wallet, né? Que é qual a sua participação, pode ser o market share também, dependendo do seu mercado. Qual que é a sua participação no bolso daquele cliente? A gente utiliza muito essa métrica, né? Que é o market share dentro do cliente. Nessa perspectiva, eu pego uma parte daquilo que já está dado. Eu acho que a gente começa a evoluir quando a gente vai além do share of wallet e começa a olhar para o share of life, que é aonde mais eu poderia estar conectado a esse cliente, aonde mais eu poderia contribuir com o negócio desse. Mas considerando inclusive que Leonardo e Úrsula trouxeram aqui, né, que vender é ajudar o cliente, dando o que você tem de melhor, entregando aquilo que ele precisa, o vendedor hoje tem o maior dos seus desafios, que é olhar para o share of impact, que é quanto de participação você tem nos resultados do seu cliente. Quando a gente fala de uma venda empreendedora, que é uma venda que está um passo acima da venda consultiva, a minha preocupação não é somente com a satisfação do cliente. A minha preocupação é com o sucesso do cliente. Porque satisfação faz o cliente comprar, mas sucesso faz o cliente voltar, ficar, indicar e por aí vai. Então o share of impact deveria ser o nosso principal desafio, né? E aí lembrar, né, gente, se a gente quiser bater as nossas metas, a gente vai precisar ajudar o nosso cliente a bater as metas dele, né? Eu vi várias palestras aqui ao longo desses dias e eu vi todos os palestrantes trazendo essa questão da conexão, de como que você ajuda, de como que você contribui, de como que você faz a diferença. Só que se você não sabe qual é o desafio do cliente e você está preocupado simplesmente em escoar a sua produção, em bater a sua meta, você não vai longe. Eu fiz um post no LinkedIn esses dias, né, comentando, eu trabalho há mais de 20 anos no mercado de educação corporativa e parte desse meu tempo foi dedicado a dirigir áreas comerciais. E mesmo atuando como gerente comercial, diretora comercial e CEO de algumas empresas, eu nunca trabalhei um dia sequer para bater minha meta de geração de negócios. Eu entendo qual é o meu propósito e eu vou além daquilo que eu preciso vender, mas principalmente do impacto que eu vou gerar.
E por fim, mas não menos importante, tá, gente? A gente precisa celebrar as nossas conquistas. Dentro da área comercial, a gente tem aquele desafio, né? Que é a taxa de conversão. A gente recebe muito mais não do que sim. Mas a gente tem que entender que quando você recebe 10 nãos e fechou um sim, 9 nãos foram necessários para que você conquistasse aquele sim. Então, quando a gente olha para o nosso funil, é importante que a gente olhe para essa perspectiva, né? Poxa, quantos contatos eu estou conseguindo efetivar? Eu estou conseguindo ampliar esse número? Eu estou conseguindo aumentar a qualidade? Eu estou conseguindo melhorar a qualificação? Como é que está a minha relação hoje com os SDRs? Né? Como que eu estou conseguindo fazer essa passagem de bastão? Como é que está a qualidade da minha proposta enviada? Tem proposta que a gente faz que a gente fala, caraca, mano, ficou demais, né? Se o cliente não comprar, quem está perdendo é ele. Porque você começa a perceber que existe uma evolução aí, né? A mesma coisa em relação às negociações. Eu trabalho na área comercial há muito tempo e eu sinto um tesão absurdo quando eu vou para uma negociação mais dura, mais difícil e que não está restrita somente a números, né? Onde você coloca, inclusive, você assume o controle e fala, amigo, eu não estou aqui para te vender um negócio não, você me contou qual era o seu problema e a gente concordou junto que isso aqui era a solução. Se você está afim de conviver mais tempo com o seu problema, é outra história, eu estou aqui para te ajudar. Então dá muito tesão quando você vai. Mas o Bernardinho, né, o treinador de vôlei, ele tem uma frase que eu acho incrível, que ele diz o seguinte, né, você tem que sair do jogo com a sensação de que você fez o seu melhor, mas ganhar ou perder o jogo nem sempre vai depender de você. Então, quando eu falo de celebração, é a gente compreender, né, que aquilo que a gente faz tem um propósito e que o marketing existe para dar voz a esse propósito e a área de vendas existe para movimentar esse propósito. Então, são 7 passos, né, que podem contribuir aí para que a gente comece a olhar para uma perspectiva mais estratégica. E eu vi que vocês tiraram muitas fotos, acho isso maravilhoso. Mas quem quiser ter acesso aos slides bonitinhos, tá? É outra coisa, né? Para postar agora nos stories, você quer aquela coisa toda. Então, quem quiser ter acesso aos slides, pode baixar aqui o QR Code. Quando terminar a palestra, eu vou receber algumas pessoas aqui fora, mas eu vou estar lá no stand da DVS, né? Vai estar lá vendo Bora Bater Meta, uma coragem, então eu espero muito encontrar com vocês lá. E eu quero deixar aqui um resumo, tá? Então, esse aqui é o slide de resumo com as principais mensagens-chave para se você quer crescer suas vendas sem investir mais em marketing. Não é sobre deixar o marketing de lado, tá? É sobre usar estrategicamente os recursos que a organização coloca à nossa disposição. É muito importante que a gente amplie a nossa consciência sobre todos esses desafios. Eu queria terminar aqui a minha apresentação, deixa eu ver se entra, né? Porque sempre aquela hora tensa que tem um vídeo. Cadê o pessoal do vídeo? Sumiu a minha apresentação. Eu não acabei ainda. Volta RD Summit. Deixa eu voltar aqui para ver se o vídeo entra bonitinho. Pera aí. Eu queria terminar essa apresentação mostrando para vocês aqui um vídeo que é um trecho do Burning Man. Alguém já ouviu falar desse evento, Burning Man? Ele acontece no deserto de Nevada, uma vez por ano, e reúne cerca de 50 mil pessoas que vão de carro, que vão acampar, enfim. E chama Burning Man porque no final desse evento eles tocam fogo mesmo no ser humano lá. Um boneco químico do ser humano. E é um evento que fala sobre tecnologia, sobre inovação, mas que fala muito sobre a essência, sobre, né, o motivo, o sentido da vida. E nesse ano no Burning Man, eles fecharam o evento com um show de drones. 1.500 drones no ar, que estavam ali fazendo um balé ao som desta música que estava sendo tocada por um ser humano. Esses drones, gente, eles não estavam sendo operados por 1.500 seres humanos. Eles estavam sendo operados por algoritmos de inteligência artificial. Porque isso diminui o atrito, isso permite a sincronização, isso garante a beleza daquele espetáculo. Mas esses drones também, eles estavam dançando conforme a música. E essa é uma reflexão importante, porque quando a gente olha, historicamente falando, no passado, os empregos dependiam dos músculos. Então vender assim, sola de sapato, ligação, bora fazer. E toda a tecnologia que existia, ela era utilizada para a gente ficar mais forte. Só que hoje, o emprego, o trabalho, ele depende do nosso cérebro. Então toda a tecnologia tem que ser utilizada para que a gente consiga pensar melhor, fazer mais, atuar mais estrategicamente.
Isso vale para os profissionais de vendas, isso vale para os profissionais de marketing. E toda a galera de inovação que está aqui está olhando para esse lugar. E nesse futuro que não é distante, os empregos vão depender cada vez mais do nosso coração. Porque quando a gente tira todo o barulho, é o que fica. As pessoas estão diminuindo o consumo, estão olhando para o resale, estão olhando, né, para a consciência, para ESG, né? E nós que trabalhamos, nós como profissionais de marketing, ainda precisamos olhar cada vez mais para esse lugar, criando experiências inesquecíveis, nos tornando memoráveis, relevantes e fazendo aquilo que Léo e Úrsula trouxeram aqui, ajudando as pessoas a serem pessoas melhores. Eu acho que vale a gente trazer, e essa reflexão ela é muito importante. Em tempos de inteligência artificial, o nosso desafio é fortalecer a nossa inteligência comercial. Né? É sobre o que está aqui, é sobre o que está aqui. Então, essa coisa de sangue no olho, agressividade, bora vender, mano, não é sobre isso. É sobre conexão, é sobre ser humano. E temos que lembrar também, né, gente, que nada acontece até que uma venda seja feita. A gente desenha um produto, a gente cria um posicionamento, a gente faz a divulgação, a promoção, a conexão, todas as estratégias de marketing, mas nada acontece até que uma venda seja feita. Então eu quero que vocês saiam daqui com essa mensagem principal, né? Dá para crescer vendas sem investir mais em marketing. Dá para crescer vendas atuando mais estrategicamente. Dá para crescer vendas com inteligência. E que a gente se lembre que vendas movem o mundo e que somos nós aqui que movemos as vendas. Obrigada, galera!